redescobrir o Brasil. Essa era a mais bela intenção de Heitor Villa-Lobos quando retornou ao país depois de uma longa e proveitosa temporada na Europa. O maestro compositor encontrou por aqui uma nação de política vulcânica e uma corrente literária que desejava também redescobrir o Brasil. Aquele 1930 foi o ano de eleições presidenciais, do florescer da inteligência brasileira, e também foi o ano em que Heitor Villa-Lobos começou a compor a primeira de suas famosas baquianas. Villa-Lobos tinha na mente um projeto de ensinar o Brasil a cantar. O mesmo Brasil que já cantava a música que descia dos morros cariocas e que também descobria uma sonoridade especial nos estádios de futebol. Verdadeiras multidões se juntavam em São Januário, no Rio de Janeiro, ou no Parque Antártica, em São Paulo. As torcidas cada vez maiores tornavam o futebol um esporte realmente popular. E assim como a Aliança Liberal de Getúlio Vargas, os temas nacionalistas redescobertos pela literatura e pela música de Villa-Lobos, o futebol começava também a desenhar a nova face do Brasil. Tudo isso aconteceu em 1930, ano da primeira Copa do Mundo de futebol. Desde 1905, alguns dirigentes da recém-criada FIFA pensavam na realização de um campeonato mundial de seleções. Mas a ideia de unir os povos através do futebol demorou a vingar. Ela quase morreu quando a bola deixou de rolar na Europa durante os 4 anos que durou a Primeira Grande Guerra. Quando um francês chamado Jules Rimet foi eleito presidente da FIFA, a ideia de uma Copa do Mundo voltou a germinar, e seu primeiro fruto nasceu no Congresso da entidade em Barcelona em 1930. O encontro das melhores seleções do mundo estava marcado para o Uruguai, que comemorava naquele ano o centenário de sua independência. O Brasil inteiro aguardava com ansiedade a Copa do Mundo, e logo a Confederação Brasileira de Desportos começou a formar uma seleção nacional. Mas uma briga entre paulistas e cariocas estragou a participação brasileira no primeiro campeonato mundial. A CBD, com sede no Rio de Janeiro, não quis admitir um integrante da Associação Paulista de Esportes Atléticos na comissão técnica da seleção. Foi o bastante para que a APIA não cedesse nenhum jogador paulista. O único foi Araquém Patusca, que estava brigado com o Santos. Naquela época, eu estava no Santos Futebol Clube e havia fundado o São Paulo. Mas eu não podia jogar no São Paulo em 30, porque eu ainda tinha uma inscrição no começo do ano pelo Santos Futebol Clube. Aconteceu que, naquela altura, havia a possibilidade de ser concedido o passe. Um quadro carioca podia pedir um passe para o paulista, ou para os baianos, ou para os sulinos, como a mesma coisa podia acontecer. Então o Flamengo do Rio pediu o meu passe para o Santos, e o Santos foi obrigado a colocar o passe nas mãos da Confederação Brasileira de Desportos. E o meu futebol agradava muito os cariocas. Então eu fui o único paulista que fui convocado para esta seleção. A seleção brasileira, quase que exclusivamente carioca na verdade, seguiu viagem para Montevidéu debaixo de um clima de amadorismo e bagunça. Assim foi que nós daqui partimos para lá. Aliás, eu viajei um dia antes da delegação num outro vapor, e eles viajaram num vaporzinho. Então 3 dias de viagem, ficamos num hotel modesto, mesmo porque celebrava-se naquela altura em Montevidéu o centenário do Uruguai. E havia uma afluência enorme de gente, porque houve festas, houve a Copa do Mundo e havia uma porção de coisas, atrações. O Brasil era um dos 13 países que foram disputar a primeira Copa do Mundo. 4 eram da Europa e 9 das Américas. A estreia do despreparado Brasil foi no dia 14 de julho diante da Iugoslávia, no estádio Parque Central, com um público de 5.000 pessoas. Joel, Brilhante e Itália, Hermógenes, Fausto e Fernando, Poli, Nilo, Araquém, Preguinho e Teófilo. Estes foram os jogadores que enfrentaram o frio uruguaio e se inibiram diante dos iugoslavos. A seleção da Iugoslávia, que terminaria o campeonato em 4º lugar, venceu o jogo por 2-1.
Da derrota, salvaram-se poucos jogadores. Um deles, o centro médio Fausto, que ganhou o apelido de Maravilha Negra. Outro, o meia Preguinho, autor do primeiro gol brasileiro numa Copa do Mundo. O jogador que era uma espécie de guia, um estímulo para a gente, indiscutivelmente era o Fausto, que apesar do Brasil jogar 2 pelejas e ser eliminado, Fausto foi cognominado em Montevidéu El Mago, o melhor jogador da Copa do Mundo de 1930. Para o segundo jogo, o técnico Píndaro de Carvalho, que também era o médico da seleção, mudou o time. Diante da Bolívia, entrou no gramado do estádio Parque Central uma equipe formada por Veloso, Zé Luiz e Itália, Hermógenes, Fausto e Fernando, Benedito, Russinho, Carvalho Leite, Preguinho e Moderato. Com 2 gols de Preguinho e 2 de Moderato, o Brasil venceu por 4-0 e deu adeus ao Uruguai. A Iugoslávia, que também havia derrotado a Bolívia, ficou com a vaga e continuou na Copa. Na volta para o Brasil, aquela seleção carioca recebeu apenas a gozação dos paulistas. Em 1930, os uruguaios provaram que tinham mesmo o melhor futebol do mundo. Eles, que já haviam vencido os Jogos Olímpicos em 24 e em 28, confirmaram a mística da Celeste. No jogo final da Copa, o Uruguai derrotou a Argentina por 4-2 e se tornou o primeiro campeão mundial de futebol. Não consigo te lembrar, gastar, eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, eu vou pro samba que você me convidou. Pouco mais de um ano depois de terminar a primeira Copa do Mundo, o Rio de Janeiro e o Brasil foram abençoados por uma divina estátua. No alto do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor abriu os braços para iluminar a vida dos brasileiros. Mas era mesmo na capital federal que a vida pulsava. Somente o Rio de Janeiro tinha a capacidade de unir a fé religiosa à adoração por uma festa pagã. Pois foi justamente por aqueles tempos que a grande festa popular foi oficializada. O carnaval deixava de pertencer apenas ao povo e passava a ser bancado pelo governo. A gigantesca imagem do Cristo testemunhava também o sucesso de um carioca boêmio que, com seus sambas, fazia até a morte parecer bonita. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com nome. Mas o Brasil daquela época não era apenas aquele que vivia de frente para o mar. O interior escondido mostrava sua face através das páginas de muitos livros. Um deles, escrito por Gilberto Freire, foi Casa Grande e Senzala. Na obra, Freire valoriza o papel dos negros e mestiços na formação da cultura brasileira. E a cultura popular do Brasil foi enriquecida quando as barreiras do racismo começaram a cair. Foi assim também no futebol. Com um time composto por muitos negros, a seleção brasileira derrotou a uruguaia campeã do mundo por 2-1 em pleno estádio Centenário. Muito próximo da segunda Copa do Mundo, o profissionalismo invadiu o futebol brasileiro. A conservadora CBD lutou pela manutenção do amadorismo. Mas a maioria dos clubes se tornou profissional e criou a Federação Brasileira de Futebol. A luta entre as duas facções acabou enfraquecendo a seleção que iria representar o Brasil na segunda Copa do Mundo de futebol. Os clubes profissionais não cederam seus jogadores à convocação da CBD. O Palestra Itália chegou mesmo a esconder seus atletas numa fazenda. Mesmo assim, a CBD conseguiu aliciar alguns jogadores que já eram profissionais. Um deles, Luizinho Mesquita, que jogava no São Paulo. Muito dinheiro não, mas que já havia algum dinheiro, já havia. E de maneira que nós, quando fomos para a Europa, nós já tínhamos uma gratificação especial por jogo ganho e tínhamos também, foi combinado também isso no navio, uma diária para que nós pudéssemos fazer uns passeios, umas compras, assim, mas já havia algum dinheiro. Sim. Da mesma forma que na primeira Copa,
o Brasil embarcou para o segundo campeonato cercado pela desconfiança e marcado pela falta de seriedade. Eu acho que nós saímos daqui com pouco preparo e sem nenhum preparo psicológico. Nós fomos jogar um campeonato na Europa. Tanto fazia jogar na Europa como jogar aqui no Rio de Janeiro, jogar em São Paulo, aqui. Era mais um campeonato. E nós não tivemos esse incentivo psicológico, esse incentivo que é necessário numa equipe de futebol que vai principalmente disputar um campeonato do mundo. Então a gente tem que impor na cabeça do jogador que ele não vai só jogar, fazer uma demonstração da sua habilidade pessoal, ele vai defender uma bandeira. E isso é muito necessário para que a gente jogue com um pouco mais de alma as partidas de futebol. Porque não existe partida de futebol fácil. Nós fomos mais passear do que jogar um campeonato. Depois de 11 dias de viagem, os jogadores brasileiros encontraram uma Itália que respirava futebol. Insufladas pelo fascismo de Benito Mussolini, as massas italianas lotaram todos os estádios. Assim foi também no primeiro jogo da seleção brasileira, no dia 27 de maio de 1934. 40 mil torcedores se acotovelaram no estádio Ferraris, em Gênova. Pena que, para o Brasil, a Copa do Mundo durou um jogo só. A Espanha do grande goleiro Zamora venceu por 3-1 e obrigou a seleção brasileira a voltar para casa. Não havia vez que você chegasse na área daquele danado espanhol que ele não estivesse gritando com toda a defesa dele. Então a defesa jogava olhando para frente, sem precisar estar olhando se tinha alguém por trás ou não. Ele dizia, para aqui, para a direita, cuidado com o fulano, cuidado com o Betano. E a pessoa ia cercando e fazia o bloqueio perfeito para ele. Eu acho que depois que nós perdemos, foi uma decepção geral. E o Luiz Vinhais, naturalmente, ele alegou alguma coisa convincente para a cúpula da nossa embaixada, da nossa excursão. E foi permitido, então, o desligamento da sua chefia como treinador e ele, então, voltou para São Paulo. Eu não sei bem o motivo por que foi. Aí completamos o nosso turismo, né? Começamos a viajar para tudo como foi para isso e foi uma delícia. Fomos parar até na Iugoslávia. Nós entramos no primeiro tempo. Primeiro nós cantamos uma cumbinha no vestiário, né? Para dar sorte. Uma reza lá e negócio e tal. Só faltou o defumador que nós não tínhamos levado daqui. Mas a cantoria houve. Entramos no campo e começamos a jogar e começamos a dar risada, porque os jugoslavos eram gozados, sabe? Eu não sei, o calção deles era mais comprido que o nosso ainda, era uma coisa muito engraçada o negócio. E entramos em primeiro tempo, 4-0, para nosso lado. Voltamos para o vestiário e disse, esses gringos aí não são de nada, né? Então entramos dando chaleirinho, de cacaiá e não sei o que. Resultado, 8-4 para eles. A final da Copa de 34 foi disputada pela Itália e pela Tchecoslováquia. O jogo no estádio do Partido Nacional Fascista em Roma foi assistido por mais de 73 mil pessoas. A vitória sofrida aconteceu somente na prorrogação. Com um resultado de 2-1, a Itália se transformou na nova campeã mundial e conseguiu unir numa mesma alegria o Duce do fascismo e o entusiasmado povo italiano. Batatais, interior paulista, a 360 quilômetros da capital. As primeiras luzes da manhã iluminam a cidade e testemunham o começo do dia de José dos Santos Lopes. Numa rotina que se repete há muito tempo, este senhor de 84 anos está pronto para iniciar seu passeio diário. No ônibus que passa por toda a cidade, José dos Santos Lopes revela a face alegre de um homem muito querido pelas crianças. Ao longo do passeio, vai distribuindo balas e delicados passarinhos de papel feitos por ele mesmo. O dia do seu Lopes continua quando o ônibus chega ao ponto final e ele caminha até a padaria para o costumeiro cafezinho. A igreja, o coreto, as árvores esculpidas pelo trabalho habilidoso de algum jardineiro anônimo
compõem a bem cuidada praça de Batatais. É nesse cenário que José dos Santos Lopes continua agradando a criançada e encontra velhos amigos e até mesmo um fã. Ele corria pra ponta assim, centrava a bola e saía correndo por baixo e ia pegar lá. A bola ia rodando assim por cima e ele ia por baixo. Ia pegar lá na ponta do gol. O futebol está mesmo ligado à história da vida de José dos Santos Lopes. Por causa dos anos em que passou vivendo no mundo da bola, ele ficou conhecido como Zeca Lopes, ponta direita do Corinthians, tricampeão paulista em 37, 38 e 39. Mas a cidade de Batatais se encheu mesmo de orgulho do seu filho quando Zeca Lopes, junto com mais 21 jogadores, foi representar o Brasil na terceira Copa do Mundo de futebol. As recordações que este homem simples guarda da campanha brasileira na França são poucas. Porém, na lapela do paletó, Zeca Lopes exibe com evidente orgulho uma lembrança daquele tempo em que os craques do Brasil mostraram ao mundo que eram mesmo bons de bola. Que distintivo bonito esse aqui, hein, da CBD, senhor? É, Confederação Brasileira do Esporte. Depois não é de quem eu ganhei isso aqui, eu também não posso contar para os outros, vai contando para assim, que é isso. Lá no Rio de Janeiro, me deram para mim a Zira Vargas, filho de Getúlio Vargas. Para mostrar ao mundo toda a sua qualidade, o Brasil enviou à França a melhor seleção que poderia formar. Foi a primeira vez na história das Copas que os dirigentes brasileiros trataram o campeonato mundial com seriedade. Isto começou a acontecer em 1937. Naquele ano, a Confederação Brasileira de Desportos Amadora se uniu à Federação Brasileira de Futebol Profissional. Da união, o futebol brasileiro encontrou o caminho da paz. A pacificação permitiu que a seleção tivesse uma preparação para disputar a Copa. O técnico Ademar Pimenta convocou os 22 melhores jogadores e durante um mês eles ficaram treinando na tranquila Araxá, em Minas Gerais. Quem guarda boas recordações daqueles 30 dias na cidade mineira é o veterano jornalista paulista Ari Silva. Como repórter do Diário de São Paulo, Ari cobriu os treinos da seleção e também o começo de uma nova era do futebol brasileiro. Foi a primeira concentração da história do futebol brasileiro para uma Copa internacional. Não somente a Copa do Mundo, como também para os campeonatos sul-americanos, que nós já tínhamos participado, e como Copa Roca, mas essa foi a primeira concentração efetiva, foi de 38. Aquele mês que você conviveu com os jogadores da seleção brasileira em Caxambu, produziu muitas reportagens para você, né? Você se recorda de uma que foi a melhor que você tenha feito naquele período? Foi a chegada do Leônidas. Porque o Leônidas foi convocado, ele tinha casado e não se apresentou no dia para a delegação. Então, o jogador, o Pimenta queria começar, o Marco Pimenta queria começar o treino e espera o Leônidas. Até que ele não, você não começava a começar, não sei o que lá. Até que foi dito que o Leônidas ia chegar. O Leônidas chegou. Ele chegou como um rei. Tinha um trem Pullman ligado no último carro da composição da aviação sul-mineira, ele sozinho sentado, ele e a esposa, desceram. Então, essa foi uma reportagem que mereceu um destaque, né? No dia 30 de maio, os craques do Brasil embarcaram no porto do Recife e durante 12 dias atravessaram o Atlântico a bordo do navio Arlanza. Quando chegaram na França, encontraram uma Europa perto de atravessar a fronteira da Segunda Grande Guerra. A Alemanha nazista já havia anexado a Áustria e a Espanha se dividia com o sangue de republicanos e falangistas. Mesmo com um cheiro de pólvora no ar, os torcedores franceses estavam entusiasmados com a Copa do Mundo e receberam com festa todas as seleções, especialmente a do Brasil, um dos favoritos do campeonato. Não, gostou porque Brasil, falava Brasil, até a senhora, que é a senhora, Trijoli, Bocu Joli, vinha falar. Nós tudo, nós tínhamos preto, nós tínhamos mulato, tinha branco, tinha uma misturada danada, ficar tudo doido. No primeiro treino brasileiro na França, o técnico Ademar Pimenta fez uso da malandragem para esconder o jogo. Ia juntando de gente, encheu o campo. O treinador mudou o time. Trocou, pôs a linha na defesa, fez um rolo e nós foi lá. E fez o treino então. E fez o treino, porque fez o rolo, mas já fez
para prevenir, né? Com todo mundo fora de posição. Fora de posição. Pôs a linha na defesa e a defesa na linha. Então o primeiro treino foi para esconder o jogo? Foi para esconder os outros. Os filhos acharam muito bom o time e tal, essa coisa. E depois, quando eles viram o time no outro dia, eles viram aquele time. Aí surgiu o negócio que formou o time para jogar daquele jeito, para não dar brecha para ele, né? Achou que o Brasil é sabido mesmo. De fato é, né? Foi com seu jogo mais verdadeiro, porém, que o Brasil estreou na Copa de 38, diante da forte Polônia em Estrasburgo. No primeiro tempo, os jogadores brasileiros fizeram maravilhas em campo e terminaram a etapa vencendo por 3-1. Gols de Leônidas, Romeu e Perácio. No entanto, o temporal que desabou naquela tarde de 5 de junho quase estragou a festa brasileira. A Polônia, com seu jogo pesado, reagiu e fez com que a partida terminasse empatada em 4-4. Pelo regulamento, o jogo tinha que ter um vitorioso. Numa emocionante prorrogação, Leônidas se transformou no homem borracha que encantou os franceses. Marcou mais 2 gols e deu ao Brasil a vitória por 6-5. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que emprestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40... Até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado, as chuteiras não eram também clarinhas, não. De cor escura, e eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tento. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tentos contra a Polônia consignado por mim. Walter, Domingos e Machado, Zezé, Martim e Afonsinho, Lopes, Romeu, Leônidas, Perácio e Hércules. Estes 11 jogadores foram os responsáveis pela primeira vitória do Brasil na Copa de 38. Por causa deles, houve uma explosão de alegria no distante Brasil, que pela primeira vez ouvia através do rádio a transmissão dos jogos de uma Copa do Mundo. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas e nas praças das cidades brasileiras para ouvir a Copa. A cena se repetiu no dia 12 de junho. Em Bordeaux, aqueles mesmos 11 jogadores brasileiros enfrentavam como favoritos a Tchecoslováquia, vice-campeã mundial na Copa de 34. Mas no lugar de mais uma demonstração de arte dos craques do Brasil, o que os 14 mil torcedores viram foi uma batalha campal. O jogo feroz terminou com um empate em 1-1 e com 3 jogadores expulsos, 2 brasileiros e 1 tchecoslovaco. Com a igualdade, o Brasil foi obrigado a jogar sua segunda prorrogação. Ninguém conseguiu marcar nenhum gol, mas a batalha dentro de campo prosseguiu. Resultado do confronto, 9 jogadores brasileiros e 8 tchecoslovacos saíram machucados. Para decidir qual seleção continuaria na Copa, um novo jogo foi marcado para o dia 14. O técnico Ademar Pimenta conservou apenas 2 jogadores que participaram da primeira partida e mandou a campo uma seleção formada por Walter, Jaú e Nariz, Brito, Brando e Argemiro, Roberto, Luizinho, Leônidas, Tim e Patesco. Ao contrário do jogo anterior, os 2 times jogaram e deixaram jogar. Deste modo, exibindo um futebol de categoria, o Brasil venceu por 2-1, gols de Leônidas e Roberto. A vitória permitiu ao Brasil chegar até as semifinais, ao lado da Itália, Suécia e Hungria. Nunca o futebol brasileiro havia ido tão longe em uma Copa do Mundo. Para todos os jornalistas e torcedores que acompanhavam a Copa, Brasil e Itália eram as 2 melhores equipes do Mundial e deveriam disputar a finalíssima. Mas no dia 16 de junho,
as duas seleções entraram no gramado do Estádio Olímpico de Marsella para se baterem numa semifinal de vida ou morte. O Brasil voltou a ter o mesmo time que jogou as duas primeiras partidas da Copa. A única exceção enfraqueceu o ataque brasileiro. Ainda machucado pelas batalhas contra a Tchecoslováquia, Leônidas não jogou contra a Itália. Mesmo sem o Leônidas, mas que tivesse jogado no Nijinho, alguém que soubesse jogar de centerfor, porque eu devo ter perdido todas as bolas que foram endereçadas para mim. Eu nunca joguei de centerfor, tem que jogar de costa pro gol, tem que saber virar, de maneira que, para mim, foi absolutamente negativo estar ali naquele centerfor. Como é que se jogasse Nijinho ali naquele miolo de campo, naquele meio de campo, eu teria quase certeza que o resultado poderia ser bem outro. O jogo empolgante virou 0-0 e quando a Itália já havia marcado seu primeiro gol, aconteceu o lance polêmico que determinou a vitória italiana, o pênalti cometido pelo grande Domingos da Guia no centroavante Piola. A Itália venceu por 2-1 e foi disputar com a Hungria o título da terceira Copa do Mundo de futebol. Ao Brasil, restou voltar a Bordeaux e enfrentar a Suécia pelo terceiro lugar. Leônidas da Silva retornou ao comando da seleção, fez 2 gols na vitória por 4-2 e se tornou o artilheiro de toda a Copa, com 8 gols marcados. Na Copa de 38, o Brasil foi o terceiro colocado e a Itália ganhou seu segundo título mundial, derrotando a Hungria em Paris por 4-2. Durante a Copa da França, o Brasil havia se candidatado a sediar o Campeonato Mundial de 1942. Mas 1 ano e 2 meses após o final da Copa de 38, o terror da guerra invadiu o mundo. E a antiga ideia de Jules Rimet de unir os povos através do futebol ficou interrompida por longos 12 anos. Somente em 1950, 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, é que as melhores seleções do mundo voltariam a se enfrentar em paz.